Os Warren afirmam que sua investigação do famoso caso conhecido como a assombração da família Perron foi a investigação mais intensa, convincente, perturbadora e importante de suas carreiras. Vamos saber por quê? Quando a família Perron se mudou para a propriedade Arnold, em Harrisville, Rhode Island, em dezembro de 1970, eles receberam apenas um conselho do corretor: para o bem da sua família, deixe as luzes acesas à noite. A mudança para a casa de 10 quartos foi motivada pelo desejo de Roger e Caroline Perron de levar uma vida tranquila no país com suas 5 filhas. Sua nova casa havia sido construída em 1736 e tinha 81 mil metros quadrados de terreno, o que certamente parecia mais do que adequado ao seu objetivo. No entanto, uma vida tranquila estava longe do que eles teriam nos próximos anos. De acordo com seus testemunhos, a princípio os espíritos eram em grande parte amigáveis com os Perron. As filhas Andrea, Nancy, Christine, Cynthia e Abriel foram o foco principal das atenções das aparições amigáveis. Elas, na verdade, gostavam muito de 2 dos espíritos. Uma dessas entidades foi identificada como o gentil fantasma da Sra. Arnold, que, segundo relatos, colocava as meninas à noite na cama e as beijava na testa. O outro era Johnny Arnold, o menino que se dizia ter se enforcado no sótão da casa em meados do século XVIII. As meninas ficaram tão apaixonadas pelo espírito do garoto que o apelidaram carinhosamente de Manny. Diziam que ele brincava com seus brinquedos e as observava enquanto as irmãs brincavam do lado de fora da casa. Com o tempo, as manifestações tornaram-se mais frequentes, como o do fantasma varredor, assim apelidado pela família. No início, Caroline notou que a vassoura desaparecia de um lugar e aparecia em outro, como se pudesse mover-se por conta própria. A presença desse espírito só seria ouvida à distância, principalmente na cozinha, quando ninguém estava lá. Eles ouviam o som de uma vassoura varrendo o chão. Sempre que a família entrava e investigava, eles encontravam a vassoura encostada na parede com uma pilha de terra próxima a ela, pronta para ser depositada na lixeira. No entanto, com o passar do tempo, ficou claro que nem todos os espíritos da propriedade eram amigáveis. Curiosa, a Sra. Perron decidiu pesquisar sobre a fazenda e descobriu que há 8 gerações de famílias viveram e morreram na velha fazenda Arnold, incluindo a Sra. John Arnold, que com 93 anos se enforcou nas vigas do celeiro. Além dessa, mais vidas foram perdidas na fazenda, incluindo vários suicídios, enforcamentos, envenenamentos, o estupro e assassinato não solucionado de uma menina de 11 anos de idade chamada Prudence Arnold. Mais tarde, presumiu-se que ela tenha sido assassinada por um empregado da fazenda. 2 afogamentos no riacho localizado perto da casa e 4 homens que misteriosamente congelaram até a morte naquelas terras. Depois disso, ficou claro para eles por que o corretor o havia aconselhado a deixarem as luzes acesas. Além dos fantasmas, a família testemunhou muitos outros fenômenos estranhos e inexplicáveis. Camas que levitavam alguns centímetros do chão, um aparelho de telefone que pairou no ar e caiu bruscamente batendo na base do telefone quando alguém entrou na sala, e vários objetos que levitavam pela casa por conta própria. Muitas vezes, cadeiras eram puxadas de repente debaixo de um convidado desavisado e quadros caíam das paredes. Os Perron relataram ter visto uma vez um sangue alaranjado que vazava de uma parede e se dissolvia do nada. A família alegou que sempre às 5h15 da manhã, espíritos que fediam a carne podre visitavam a família adormecida. Sacudiam suas camas, jogando de lado quem quer que estivesse dormindo nelas. Eles também alegaram ter encontrado forças demoníacas na fazenda.
Essas entidades puxavam os cabelos e as pernas das meninas durante a noite. Batiam a porta da frente com tanta força que a casa toda tremia. Outras vezes, as portas não fechavam de jeito nenhum. Havia uma entidade pequena na casa que mantinha a família acordada, pois choramingava sem parar por toda a noite, chamando "Mamãe, mamãe", enquanto outra aparição torturava a Cíntia, de 8 anos de idade, dizendo-lhes incansavelmente: "Há 7 soldados mortos enterrados na parede." Gritos e sussurros incorpóreos também ocorriam regularmente. Por mais horríveis que fossem essas ocorrências, havia uma entidade que tornava as demais brincadeira de criança em comparação. Os eventos que se seguiram foram supostamente tão terríveis que Andrea Perron, agora uma mulher adulta, no livro que escreveu sobre as experiências na casa, se recusou a falar em detalhes sobre isso. Ela fez apenas um comentário sobre essa entidade malévola. Abre aspas. "Vamos apenas dizer que havia um espírito masculino muito ruim em casa com 5 meninas." Fecha aspas. O que nos faz crer que tal entidade nefasta supostamente poderia ter molestado alguma das garotas. Sem sombra de dúvida, o fantasma mais terrível na casa e que tinha como alvo a Sra. Perron era conhecido como Bathsheba. Essa entidade é possivelmente o fantasma de Bathsheba Sherman, que, segundo relatos, foi uma bruxa praticante de satanismo que tinha vivido na casa no início do século XIX e morreu ali depois de se enforcar em uma árvore atrás do celeiro. Bathsheba Thayer nasceu em 1812 em Rhode Island e se casou com Judson Sherman em 10 de março de 1844, tendo com ele 4 filhos. O primeiro apareceu morto com um objeto pontiagudo espetado na cabeça. Logo, a comunidade local lhe acusou de ter matado o bebê em sacrifício a Satanás. Ao que se sabe, seus outros 3 filhos morreram antes de completar 4 anos. A partir daí, Bathsheba viveu uma vida de solidão, excluída da comunidade em que vivia. Diziam também que ela tinha prazer em maltratar e torturar seus empregados. Quando Bathsheba morreu, em 25 de maio de 1885, o médico legista escreveu que nunca tinha visto nada parecido. Seu corpo magro tinha se solidificado assustadoramente, aparentemente se transformando em pedra. Segundo moradores locais, esse foi o preço cobrado por Satanás por ter em vida lhe dado tanta beleza. O espírito maligno de Bathsheba se manifestava com um aspecto horrível, descrita com um rosto semelhante a uma colmeia de abelhas desidratada, coberto de teias de aranha e repugnantes vermes que rastejavam através das fissuras em sua pele enrugada. Sua cabeça redonda e cinza era inclinada para um lado, como se seu pescoço tivesse sido quebrado, e um mau cheiro impregnava o quarto quando ele estava presente. Enquanto ela torturava Caroline e a filha Cynthia, cobiçava o Sr. Perron. Sempre que ele estava em casa, aparelhos quebravam com frequência. Ele então os levava até o porão para consertá-los. E enquanto ele trabalhava no conserto, muitas vezes sentia Bathsheba tocá-lo, acariciando seu pescoço ou passando as mãos em suas costas. Motivo principal porque ela detestava Caroline, querendo-a fora da casa, porque sentia ciúmes. Numa de suas tétricas aparições, ela disse à mulher: "Saia, saia! Eu vou levá-la para fora com morte e tristeza." No início, a entidade apenas maltratava Caroline, beliscando, dando tapas e jogando coisas sobre ela. Mas com o passar do tempo, os ataques ficaram piores. Certa vez, a mulher estava deitada no sofá quando sentiu uma dor aguda na panturrilha. Examinando, viu que havia um grande ferimento sangrando, como se uma agulha tivesse sido espetada ali.
Como nada disso adiantasse para a mulher deixar a casa, Bathsheba começou a sugar sua energia constantemente, como se a entidade pretendesse possuir seu corpo. Em pouco tempo, a família Perron estava exausta e, desesperadamente precisando de ajuda, procurou os Warren. Lorraine disse que sentiu um espírito maligno vivendo na casa, que provavelmente seria Bathsheba. Ela atribuiu o ferimento na panturrilha da senhora Perron à entidade e afirmou que a ferida possuía as mesmas características que a encontrada no crânio do bebê e que Bathsheba realmente havia assassinado o filho recém-nascido. Os Warren declararam que a casa era diabolicamente infestada e que todos os seus moradores corriam o risco de cair sob o poder de Bathsheba. No entanto, o exorcismo não seria possível porque os Perron não eram religiosos. Inclusive, segundo Lorraine, foi essa fragilidade na fé que teoricamente seria o fator primordial para a natureza particularmente violenta e ativa de Bathsheba para com a família Perron. Na tentativa de ajudar, os Warren realizaram uma sessão com Caroline no porão da casa. Mas apesar das intenções do casal serem boas, nesse caso, infelizmente, a tentativa não deu certo e as atividades intensificaram-se a partir de então. A senhora Perron começou a falar com uma voz gutural e uma força que não era deste mundo a jogou 6 metros de distância em outra sala. Com a situação fora do controle, Roger Perron, temendo pela vida da esposa, exigiu que os Warren se retirassem da casa, o que impediu de Ed e Lorraine continuar insistindo, pois com certeza eles teriam obtido sucesso. Até hoje, Lorraine ainda é traumatizada pela antiga propriedade de Arnold. Confessa, as coisas que aconteciam ali eram incrivelmente assustadoras. Ainda me afeta falar sobre isso hoje.